Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa casa. Vamos, mais uma vez, agradecer a oportunidade de estar aqui e nos harmonizarmos para a palestra da nossa irmã, que vai fazer o estudo dessa noite, Sueli. Então, vamos lá. Deus, querido Pai, Jesus, amigo e mestre, te agradecemos a oportunidade de aqui estarmos, mais uma vez, para aprender essas valiosas lições que a doutrina espírita nos proporciona, que nós possamos estar harmonizados, estar abertos para esses ensinamentos e que a irmã que fará uso da palavra seja assistida pelos amigos espirituais que, por certo, aqui já se encontram. Que a nossa reunião possa transcorrer em clima de muita paz e de muita harmonia. Graças a Deus e que assim seja. Com vocês, Sueli. Boa noite a todos nós, com esse friozinho muito bom. Eu sei que não agrada a todos, mas a mim agrada bastante. E como ele passa rápido, daqui a pouco vocês estão todos felizes. Que ele não fica muito tempo. Mas nós vamos hoje conversar sobre uma passagem do Evangelho que tem várias interpretações, Se a gente vai ouvir as pessoas falarem sobre isso, cada um dá um foco. Então, eu vou dar aquele que eu vejo, Eu vou dar a interpretação que eu dou, que está dentro, com certeza, não que seja porque eu vejo assim, porque é comunga da opinião de pessoas que, inclusive, eu estou muito longe delas em termos de conhecimento. E é a que eu acho mais lógica para interpretar essa questão aí do dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. É interessante até, porque quando a gente lê esse preceito aí, é interessante aonde que ele está dentro do Evangelho. Que ele está em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A gente colocaria, de repente, isso aí lá perto das riquezas, Lá a Deus e a Mamon, agradar a Deus, mas não. Está dentro do capítulo 11, que fala sobre amar ao próximo como a si mesmo. Então, a gente sabe que tem alguma coisa próxima demais, aliás, tudo a ver com esse preceito do Mestre Jesus. Antes, a gente pode até situar um pouquinho o tempo, aqui que aconteceu isso. A Judéia, a Palestina, ela não era... Eu nem sei como é que está agora direitinho, mas ela não era independente, A Judéia foi dividida em províncias ali. E a capital, Jerusalém. E essas províncias... Roma que fez isso, que é Roma que dominava tudo, dividiu a Judéia em províncias e respeitava as seitas. Então, tinha várias. Eles não estavam impondo isso, desde que não interferisse em Roma, nos interesses de Roma. Só que não foi bem assim. Apareceu Jesus e veio incomodar muito, incomodar bastante, tanto que foi para a cruz, Ele foi um revolucionário mesmo das ideias da época. Então, vamos começar a nossa conversa com... Eu desliguei? Vamos passar aqui, para a gente ver o que é. Com a parábola dos credores e dos devedores, que inicia esse assunto nosso. Então, tá aí. Os fariseus, primeiro também é importante, quem eram os fariseus? Os fariseus eram uma das mais importantes seitas da época. Era quem reunia as melhores escolas. Eles formavam os rabinos. Então, eles eram... reencarnacionistas, eles acreditavam, não bem reencarnacionistas, mas eles acreditavam assim, na ressurreição da alma, sabendo que a alma não ia morrer, que a alma ia morrer, eles acreditavam em tudo.
eles acreditavam em Deus, eles acreditavam em tudo, só que a religião para eles era muito na superficialidade. Eles gostavam muito de aparecer, né? De serem vistos como religiosos, grandes religiosos, mas, na verdade, era só aparência, era só mesmo na superficialidade. Então, eles, sabendo que Jesus estava incomodando muito, eles quiseram colocar Jesus numa saia justa para que ele próprio se condenasse. Então, vamos aqui o que diz essa parábola. Os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, os saduceus eram materialistas. Eles não acreditavam em nada, enquanto que os fariseus acreditavam em tudo, mas da boca para fora também. Eles queriam muitos interesses para eles. E os saduceus eram materialistas. E Jesus, no encontro com eles, tapou a boca dos saduceus, que eram materialistas. Então, está aqui. Os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, reuniram-se e um deles, que era doutor da lei, para o tentar naquele sentido, colocá-lo na saia justa mesmo, né? Propôs-lhe esta questão: Mestre, qual o mandamento maior da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este, o maior e o primeiro mandamento. Isso aqui estava muito longe das ideias dos fariseus e dos saduceus, dos publicanos, de todos eles. Ninguém queria saber disso, cada um queria para si o que fosse de melhor, né? Então ele já começou a incomodar aqui. E aqui tendes o segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Então aqui a gente vê que Jesus ensina a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, respeitar todos os direitos do próximo. Coisa que na época, isso aí era um problema seríssimo, porque Roma não respeitava nada, impunha tudo, né? Só não impunha aquilo que não incomodava Roma, então realmente isso aqui era um problema seríssimo para eles. Aí, amar ao próximo como a si mesmo, fazer aos outros como quereríamos que nos fizessem, eis a expressão mais completa da caridade, porque ela resume todos os deveres para com o próximo. E era isso que Jesus ensinava, isso não interessava a ninguém na época. A prática dessas máximas leva à destruição do egoísmo. Egoísmo que era extremamente exacerbado naquela época, né? Eles todos eram cheios de ego. Quando os homens as tomarem como normas de conduta, farão reinar a paz e a justiça entre eles. Não haverá mais ódios nem dissensões, mas união, concórdia e mútua benevolência. Imaginemos isso na época de Roma, que tudo era imposto, eles eram extremamente bélicos e matavam mesmo, não queriam nem saber. Então, claro que isso aí era problema muito sério para Jesus. Os fariseus, então, tendo se retirado, entenderam-se entre si para enredá-lo com as suas próprias palavras. Aqui queriam que ele se condenasse, né? Então armaram uma armadilha aí para Jesus. Mandaram, então, seus discípulos. Por quê? Não foram os donos que foram, não foram os donos da seita, não foram os mais importantes. Eles mandaram os discípulos. Não eram nem os rabinos que foram para lá. Eles estavam ainda estudando para ser rabinos, né? Em companhia dos herodianos. Quem eram esses herodianos aqui? Eram judeus, era um grupo, era da Judéia, só que eles, qualquer semelhança é mera coincidência, eles eram aqueles que ficavam do lado de quem dava mais.
né? Eles sabiam que era errado, eles sabiam que aquilo não estava certo, mas se atendia aos interesses deles, eles ficavam do lado dos romanos. Eles ficavam do lado de Herodes. Então, isso aí era um problema sério, porque eles se vendiam, né? A gente não está longe disso, por aí a gente vê que a coisa acontece há muitos anos, né? Essa questão aí dos interesses particulares. Mas eles eram judeus. Só que nesse dia estavam ali aqueles discípulos dos fariseus, aqueles que se tornariam rabinos, esses herodianos, defendendo os direitos de Roma porque interessavam para eles, interessava e muito para eles, mas também os judeus revoltados contra o tributo, que não queriam realmente pagar o tributo a César. E isso estava criando um problema na época. Os publicanos eram aqueles que iam lá receber, né, os tributos, o dinheiro, mas eles não queriam pagar. Então eles queriam que Jesus, já que ele estava influenciando tanto aquela sociedade ali local, eles queriam, portanto, que ele se condenasse. Então, olha o que eles fizeram com Jesus, né? Mestre, sabemos que és veraz e que ensinas o caminho de Deus pela verdade, sem levares em conta a quem quer que seja, porque nos homens não consideras as pessoas. Tipo assim, Jesus não dava privilégio a ninguém. Então, o que eles fizeram? Igualzinho aquele filho que chega para a gente e fica assim, mãezinha, eu gosto tanto de você. Aí a mãe, lá vem chumbo grosso, né? Porque vai pedir alguma coisa. Quando começa, você é a melhor mãe do mundo e tal. Pois é, isso que os discípulos e os herodianos fizeram com Jesus, né? Exaltaram as qualidades do mestre aqui, dizendo que ele não dava privilégio a ninguém, que não importava quem fosse, mas que ele estava pela justiça. Aí, lá vem a bomba. Dize-nos, pois, qual a tua opinião sobre isto? É-nos permitido pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Que situação, porque se Jesus fala que não era para pagar, ele ia preso. Ali estavam os discípulos dos fariseus e os herodianos e os publicanos, que recolhiam o tributo. Ele ia preso na hora, e era tudo que eles queriam. Eles queriam que ele falasse que não era para pagar. Mas se ele manda pagar, entra o problema dos judeus revoltados que apoiavam Jesus, revoltados contra o tributo, aqueles que não queriam realmente pagar. Então ele ia criar um problema de qualquer forma, mandando pagar ou falando para não pagar. Mas Jesus já sabia disso, né? Ele era quem era. Jesus, porém, que lhes conhecia a malícia, respondeu: hipócritas, por que me tentais? Apresentai-me uma das moedas que se dão em pagamento do tributo. E tendo-lhe eles apresentado um denário, perguntou Jesus: de quem são esta imagem e esta inscrição? Como se Jesus não soubesse, não conhecesse a moeda, né? De César, responderam eles, felizes da vida, né? Então, observou-lhe Jesus: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo-o falar desta maneira, admiraram-se eles da sua resposta e deixando-o se retiraram. Admiraram-se coisa nenhuma, não entenderam foi nada, né, do que ele falou. Porque o que eles queriam era que ele falasse que não era para pagar, para eles serem presos. Então Jesus teve uma saída extremamente elegante e deu a conhecer a sua sabedoria e a intenção que eles tinham com essa pergunta que eles fizeram ao mestre. Esse princípio, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, é consequente daquele segundo o qual
devemos proceder para com os outros como queiramos que os outros procedam conosco. Exatamente isso. Por isso que isso aí está dentro do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Né? Ao amor, acima de tudo, ao semelhante. Por isso que ele está dentro, que ele quer dizer isso. Né? Ele condena esse princípio, todo prejuízo material e moral que se possa causar a outrem. Isso está lá no Evangelho, tá? Seguindo essa mensagem de Jesus, essa passagem do Evangelho. Então, ele condena todo prejuízo material e moral que se possa causar a outrem e toda postergação de seus interesses. Quer dizer, além da gente não poder causar nenhum prejuízo a quem quer que seja, seja o prejuízo moral ou o prejuízo material, a quem quer que seja, condena também o adiamento disso aí. A gente não pode postergar as necessidades do semelhante em favor dos nossos interesses. Embora a gente vá atender, mas a gente não tem direito de empurrar isso para frente. Tem que estar em dia com isso. Tem que ter consciência de que o outro necessita. Ele tem deveres a cumprir que muitas vezes vão depender daquilo que ele também está recebendo. Imagina, né, a gente lá numa empresa, chega no dia do pagamento, isso a gente teve isso bem próximo aí, né, o pessoal do Estado, não tem dinheiro, não tem, e daí? É um direito meu, por quê? Eu trabalhei para isso. Então eu não recebo, quer dizer, aí eu não compro o meu remédio, eu não compro o meu alimento, eu não compro o remédio da minha família, eu não faço nada, porque eu não recebo. Isso vão pagar? Vão, mas quando? Ah, não sei, quando tiver dinheiro. Isso é postergar, não é, os interesses do outro. Ninguém tem esse direito de fazer isso. Né? Então, essa passagem, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ela esse princípio quer dizer isso aí. Não é? Condena todo prejuízo material e moral que se possa causar a outrem e toda postergação de seus interesses. A gente não tem esse direito de empurrar para frente, postergar aqueles direitos que a pessoa tem na sua vida, né? É necessário, portanto, para a gente poder atender aquilo lá, é necessário criar uma força íntima que se oponha às vontades pessoais, sempre que estas colidam com os legítimos interesses de terceiros. A gente precisa criar essa força íntima, porque senão a gente não consegue atender os direitos de terceiros, atendendo só os nossos. Então tem que ter alguma coisa para controlar isso aí. Essa força interior que nasce, cresce e viceja na consciência humana, orientando e dirigindo a nossa conduta, é o direito. Eu tenho direitos. Mas olha só, a sua aplicação é a justiça. Direito você tem. Mas a aplicação do seu direito é a justiça. É justo a reivindicação que você vai fazer, embora você tenha direito de fazê-la, a aplicação do direito é a justiça. A gente não pode esquecer disso aí. Só isso pode nos ajudar a coordenar melhor, né, os nossos interesses com os interesses de terceiros. Temos direitos, mas também temos deveres. A gente só pensa muito nisso aqui. Aqui, a gente deixa um pouquinho a desejar. Isso também está lá no Evangelho. Ó. O dever é a obrigação moral, primeiro para consigo mesmo, e depois para com os outros. Isso é um princípio básico na vida. Tudo que eu tenho que oferecer, primeiro eu tenho que ter. Eu não posso oferecer nada que eu não tenha. Como que eu vou oferecer o que eu não tenho? Né? Por isso que há uma ideia, né, no mundo dos negócios que
Antes de pagar o outro, você tem que pagar a si mesmo. Se você não pagar a si mesmo, você não vai ter para pagar o outro. Então, você tem que fazer primeiro a sua. Até no socorro, né? Quando a gente está num avião para viajar, a aeromoça fica lá, coitadinha, repetindo aquilo, não sei como é que ela não fica com tendinite. Toda viagem está ela lá fazendo aquele balé, explicando que quando se tiver algum problema de pressurização, despressurização, que a máscara vai cair. E ela, o que ela faz? Primeiro, coloque a máscara em você, para depois você atender a sua criança. Porque se você não tem condições, se você não puser em você, você vai ficar sem condições de poder ajudar aquela criança. Então, coloque em você para você poder dar assistência na sua criança. Então, primeiro a gente tem que ter as coisas para a gente poder oferecer. Então, isso aqui é óbvio, né? O dever é a obrigação moral, primeiro para consigo mesmo e depois para com os outros. Quer dizer, você tem que desenvolver moralidade para você poder ser moralizado no ambiente que você vive. Porque se você for uma pessoa imoral, como que você vai ter dever moral com alguém, se você não é moralizado? Então, a gente primeiro tem que se abastecer, né? O dever é a lei da vida. Encontramo-lo nos mínimos detalhes, como nos atos mais elevados. Em todas as situações, nós encontramos o dever, né, para que a gente possa executar. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido, porque se encontra em antagonismo com as seduções do interesse e do coração. Por isso que a gente não consegue amar o semelhante como se ama. Nem sequer amar a Deus sobre todas as coisas. Porque a gente ama primeiro os nossos interesses. Porque esse dever moral é muito difícil de ser cumprido. Porque ele se choca com os nossos interesses. Então, num mundo de provação e expiação, e nós que somos espíritos inferiores, não é fácil mesmo cumprir isso aí, não. O dever do coração, fielmente observado, eleva o homem. Isso está na página do dever, no Evangelho, que é uma página que eu amo, eu estou sempre vindo a esse ponto, porque é fundamental. Como precisar esse dever? Onde ele começa e onde ele acaba. Eu sempre falo isso aqui, né? Quando eu tomei conhecimento dessa página, eu fiquei surpresa, achando que dever moral nunca acabaria. Ele teria início, mas ele não teria fim. Porque é um dever moral que a gente tem com todos, com o mundo, com Deus, conosco. Mas ele acaba. Aqui, ó. Está escrito no Evangelho, ó. E faz sentido, quer ver? O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade de vosso próximo. Então, você não tem direito de prejudicar ninguém. É por isso que é aquela máxima lá do início, né? Não pode postergar os interesses de ninguém, não pode, e nós temos dever moral com as pessoas. Então, ele começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade e a tranquilidade do vosso próximo. Embora eu tenha direitos, mas eu tenho que ver, eu, para ter esses direitos aqui, eu tenho que prejudicar as pessoas também nos seus direitos? Então, quando eu começar a ameaçar a felicidade de alguém, eu tenho que retirar meu time de campo. Eu tenho que ser humilde o suficiente para me recolher e colocar aí a justiça acima do meu direito. Isso é difícil, é muito difícil, mas a gente precisa conseguir, né? E ele termina que, no limite, que não desejaríeis ver transposto em relação a vós mesmos. Isso aqui é importantíssimo. Porque seria uma invasão de privacidade. Um atentado à liberdade da pessoa, ao livre-arbítrio. Deus nos fez simples e ignorantes. Simples, sem conhecimento de causa nenhuma. Né? Ignorantes, sem conhecimento. Simples e ignorantes, sem conhecimento de causa nenhuma. O que nós trazíamos era uma memória do princípio espiritual que caminhou nos outros reinos, mas com espíritos
criou todos simples e ignorantes, sem nenhum conhecimento. E nós éramos, então, guiados pelos instintos, que asseguravam a nossa felicidade, digamos assim, né? Ou pelo menos a nossa vida. E colocou o anjo da guarda para nos inspirar, para nos ajudar. Então, era o instinto e o anjo da guarda para nos guiar. E, aos poucos, fomos tomando conhecimentos que foram nos dando oportunidade de escolher. Então, a partir do momento que a gente desenvolveu um livre-arbítrio, nem Deus interfere nele. Parece que eu estou falando aqui uma heresia, né? Porque Deus não pode? Claro que pode. Ele pode tudo, ele é o Criador. Mas por que ele ia derrogar a própria lei? Quando ele nos criou simples e ignorantes, com o poder de desenvolver esse livre-arbítrio através do conhecimento, que seria nos oferecido também na nossa luta pela sobrevivência, ele deu esse livre-arbítrio para que nós operássemos em nós mesmos o nosso aperfeiçoamento, a nossa evolução, que a gente escolhesse. Fizéssemos escolhas. Tanto que o mal ele não criou. O mal teve origem no mau uso desse livre-arbítrio. Então Deus não interfere, porque ele deu isso para cada um, cada criação sua, justamente para que a responsabilidade fosse nossa na escolha do que fazer ou não, para que ali operássemos o nosso aperfeiçoamento. Então a gente não tem o que reclamar, nós somos frutos de nós mesmos. O mal foi desenvolvido pelo mau uso do livre-arbítrio. E eu já falei várias vezes aqui que a maior prova de que Deus não interfere no livre-arbítrio de ninguém são os suicídios. Porque ele poderia impedir alguém de tirar a própria vida, mas ele não faz. Ele usa de todos os meios para que aquela criatura não cometa esse ato louco. Ele usa o amigo, ele usa o que for. Mas se ainda assim o espírito permanece naquela ideia, ele vai fazê-lo e vai responder por isso. Então, nessa questão, ele termina quando a gente não desejaria que ninguém transpusesse com relação a nós, é isso. Eu escolhi alguma coisa, eu não quero que ninguém venha se meter nisso aí. E pronto. Ah, então tem que deixar a pessoa lá de se desgraçar toda, a gente não tem nada para fazer? Tem. A prece, tem. A vibração, o pensamento. E estar sempre perto, atento para o chamado desse amigo. Aí sim, a gente vai. Então, o dever começa e termina. Inicia no momento em que ameaçamos a felicidade de alguém e termina no momento em que não gostaríamos que ninguém transpusesse com relação a nós. Então, isso é importante para que a gente entenda muito bem esse processo aí de direito e dever. Os homens ergueram templos majestosos ao direito. Jesus veio à Terra e ergueu um templo e um altar ao dever, ensinando e exemplificando que o direito nasce do dever. Como assim, né? Ora, claro, facílimo de entender. Para que eu tenha direitos, eu tenho que trabalhar para ter acesso a esses direitos. Né? Eu quero entrar no clube, tá? Vou ali naquele clube ali que está ali, a sociedade, ó, quero entrar, quero tomar banho de piscina. Aí o porteiro, o senhor é sócio? O senhor tem carteirinha, o senhor é sócio? Não, não sou. Bom, então, vamos ver se pode pagar para entrar. Não, eu não quero pagar. Não, mas não pode. Para que o senhor tenha direito, o senhor tem deveres a cumprir aqui. Ou de sociedade, ou de pagamento de entrada, senão o senhor não pode entrar, né? Então é fácil entender isso. A gente só tem direito de uso daquilo que a gente fez por merecer. Então esse direito, ele nasce do dever. Eu trabalhei, eu cumpri um dever, portanto eu tenho direitos porque eu cumpri um dever. Está certíssima, né? Essa afirmativa aqui de Jesus. O direito nasce do dever. Eu preciso trabalhar para ter direitos. Senão, mas assim como eu, todos trabalham para ter direitos. Então, os meus direitos
dependem muitas vezes do dever de alguém, que também tem direitos que vão depender do dever de alguém. Então, eles estão associados. Não podemos separar essas duas coisas importantes aí, né? Esse princípio, dar a César o que é de César, prescreve o respeito aos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeitem os seus. É o amar ao próximo como a si mesmo, né? Até amar o inimigo, porque a gente tem que reconhecer isso, os direitos do inimigo, né? Na 875, Kardec pergunta, como se pode definir a justiça, já que ela controla o direito, né? Aplica o direito. Aí eles dizem, a justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Tá. Aí na seguinte eles perguntam, Kardec pergunta, fora do direito consagrado pela lei humana, qual a base da justiça fundada sobre a lei natural? Olha o que eles respondem. O Cristo vos disse, querer para os outros o que quereis para vós mesmos. Rodou, rodou, chegou no mesmo ponto. Não tem outra saída, é isso. É isso aí. Se nós respeitássemos o direito do outro, trabalhássemos pelos nossos direitos e o outro também, tudo funcionaria muito bem. Como naquele slide lá do início, não haveria ódio nem rancor, todo mundo viveria em harmonia. Mas não é isso que acontece, porque nós colocamos os direitos e os nossos interesses à frente do nosso dever. Aí vem a 878. Podendo o homem iludir-se quanto à extensão do seu direito, o que o deve levar a conhecer-lhe os limites desse direito? A resposta cai lá também, ó. Os limites do direito que reconhece para o seu semelhante em relação a ele, na mesma circunstância e de maneira recíproca. O mesmo direito que eu acho que eu tenho que reconhecer que o meu semelhante tem. A mesma coisa, de maneira recíproca. Então, nós não somos melhores do que ninguém. Todo mundo tem direitos e deveres. Eu tenho e todo mundo tem. Que precisam ser respeitados, que eu tenho que respeitar, assim como eu quero que o outro respeite os meus. Então, esse é o limite, né? Aí a gente vai continuar aqui com uma passagem do Evangelho que dá sequência àquelas que a gente leu no início. Tá assim, o reino dos céus é comparado a um rei que quis tomar contas aos seus servos. E tendo começado a fazê-lo, apresentou-se-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. E como não tivesse com que pagar, mandou o seu senhor que o vendessem a ele, a sua mulher, seus amigos e tudo o que tinha para pagamento da dívida. O servo, lançando-se-lhe aos pés, fazia-lhe esta súplica: tem paciência comigo, que eu te pagarei tudo. Então o senhor, compadecido daquele servo, deixou-o ir livre e perdoou-lhe a dívida. Importante, perdoou-lhe a dívida, não deu nem prazo para ele pagar. Além de liberá-lo, perdoou a dívida. E tendo saído este servo, encontrou um de seus companheiros que lhe devia 100 dinheiros. E lançando-lhe a mão à garganta, o asfixiava, dizendo-lhe: paga-me o que me deves. O companheiro, lançando-se-lhe aos pés, rogava, dizendo o mesmo que ele tinha acabado de fazer: tem paciência comigo, que eu te pagarei tudo. Porém, ele não atendeu. Retirou-se e fez que o metessem na cadeia até pagar a dívida. Ele tinha acabado de ser liberado e de ter a dívida dele perdoada. Porém, os outros servos, né, que estavam ali, seus companheiros, vendo o que se passava, sentiram-no fortemente e foram dar parte a seu senhor,
de tudo o que tinha acontecido. Então fez vir seu senhor e disse-lhe: servo mau, eu te perdoei a dívida toda, porque me vieste rogar isso. Não devias tu logo compadecer-te igualmente do teu companheiro? Assim como também eu me compadeci de ti? E cheio de cólera, mandou seu senhor que o entregassem aos algozes até pagar toda a dívida. Assim também vos tratará meu Pai Celestial, se não perdoardes no íntimo de vossos corações aquilo que vos tenha feito vosso irmão. Isso é uma paulada, né? Olha só, não é só perdoar, olha o que vem depois. Do íntimo de vossos corações. Isso assusta, né? Está lá no Pai Nosso. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. A gente fala, mas não sabe o que está falando. Porque nós somos aí, igualzinho esse servo aí. A gente não pensa no bem que a gente recebe e em fazer também esse bem. A gente quer colocar os nossos interesses à frente de tudo. Então, essa passagem, mais uma vez, volta àquela questão de amar o próximo como nós nos amamos. Então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, estende-se mesmo aos deveres contraídos com a família, a sociedade, a autoridade, tanto quanto com os indivíduos em geral. Nós temos deveres a cumprir aqui com todas as criaturas, né? Com a nossa família, não importa a nossa intimidade, não importa que a gente esteja sempre junto, eu tenho deveres a cumprir ali. Eu não posso postergar o interesse de ninguém ali, embora eu tenha intimidade com essas pessoas. Né? E por mais amigos que sejamos, eu não tenho esse direito, não é isso? E a sociedade... Nós temos deveres com a sociedade. Uma sociedade civilizada é aquele forte que apoia o fraco de alguma forma, de alguma maneira. Nós não podemos esquecer que nós somos mordomos. E somos mordomos infiéis, porque a gente não coordena bem os bens de Deus. Todos que nós recebemos, porque a gente não tem nada, a gente detém por um tempo alguns bens que não são nossos, porque a gente não vai levar, e esses bens nós administramos para só o nosso prazer. E não foi para isso que nós recebemos esses bens divinos. Foi para que a gente usasse muito bem para nós e para os outros. Então, nós somos mordomos da riqueza divina. E somos mordomos infiéis, porque não foi isso que a gente prometeu, né? Usar somente para nós. Até a própria inteligência, até os bens que a gente tem, morais, não foi feito só para isso. A gente fica pensando assim, mas eu cuido da minha vida. Muito bem cuidada. Pago meus impostos todos. Com isso eu estou contribuindo, faço tudo direitinho, não faço mal a ninguém. Tudo bem. Sabe o que você está fazendo? Dando a César o que é de César, porque a Deus o que é de Deus não está, não. E essas duas coisas não podem se separar. Quando Jesus falou, falou junto. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, são ações simultâneas. Quando eu não me importo com ninguém, eu cuido da minha vida, eu obedeço, eu respeito as autoridades, eu não faço mal à sociedade, eu não faço... Está tudo certo. Pago meus impostos, ando com meu IPVA direitinho, posso ser parado, eu não bebo dirigindo, posso cair na lei seca. Não prejudico ninguém. Está dando a César o que é de César, mas a Deus o que é de Deus, nada.
Porque ele só está cuidando de si. Ele só está olhando o que acontece para dentro da sua casa. E ele vive numa sociedade que tem carências, cuja troca de valores e de sabedoria e de conhecimentos é o que faz essa sociedade evoluir. Ele não pode cuidar só de si, porque assim ele só dá a César o que é de César. Então é com o todo, é com as autoridades, com tudo. Toda vez que a gente desobedece, nós estamos transgredindo leis importantes que vão gerar problemas seríssimos. Tanto que com essa questão do mal, está lá no Evangelho, está no Livro dos Espíritos, está em toda a codificação, que não basta ser bom, tem que ser benevolente, ir atrás de quem precisa de ajuda. E não basta que você não faça mal a ninguém, se você não faz o bem. Porque você não vai ser cobrado somente pelo mal que você não faz, você vai ser cobrado por todo o mal que tiver origem no bem também que você não faz. Então, quando a gente deixa de fazer o bem, muitos males são gerados nessas atitudes. E que a gente nem fica sabendo. Portanto, se a gente está no mundo com o único objetivo de fazer o bem. Está lá no Livro dos Espíritos isso. O único objetivo da vida é fazer o bem. Através dele, a gente se aperfeiçoa e a gente progride. Do contrário, nós não estamos fazendo o mal, mas também não estamos fazendo o bem. Nós temos deveres com o Estado que temos que cumprir, obedecendo às leis humanas, seguindo as regras para nos organizar e evitar prejudicar o próximo. Porque se a gente não faz, a gente pode até levar vantagem, mas quando um leva vantagem, o outro está levando desvantagem. Infelizmente é assim. O grande jogador Gerson, que jogou futebol à beça, né? Eu não entendo nada disso, mas todo mundo fala, ficou marcado com essa triste frase. Levar vantagem em tudo. E, infelizmente, nós brasileiros temos esse lado ruim. Somos um povo bacana, aberto, amoroso, alegre, feliz, né? Mas tem esse lado de gostar de levar vantagem. Vez ou outra tem alguém caindo no conto do vigário. Por quê? Porque gosta de levar vantagem. Porque ver coisa tão fácil não pode dar certo. Tem alguma coisa errada ali. Né? E também gosta de privilégios. Muito, gosta muito de privilégios. E depois reclama, né, que a situação econômica e política do país não está boa. Mas os nossos representantes lá, nos representam lá por quê? Receberam o voto daqueles que pensam como eles. Então, está tudo certo, né? Então, a gente tem que pensar nessas coisas. A gente não pode ficar querendo levar vantagem. Ah, mas eu pago imposto? Mas o imposto não vai para onde tem que ir. Mas isso é problema deles. Isso não é problema nosso. Eu tenho que fazer minha parte. Como aquele passarinho que carregava água no bico para apagar incêndio na floresta. E todos rindo dele, né? Você acha mesmo que você vai acabar com esse incêndio? Ele falou, não, eu tenho certeza que não. Ué, então por que você está se cansando desse jeito? Né? O elefante falou para ele, podendo carregar tanta água naquela tromba, né? Ele falou, porque eu estou fazendo a minha parte. Então é isso. Se vai ser empregado para isso, para aquilo, não sei. Mas isso não cabe a mim. Cabe a mim cumprir a lei. Se a lei não está certa, eu tenho que lutar para que ela seja corrigida. E não infringi-la, e não deixar de cumprir leis, porque aí eu estarei errado, com certeza. Quando sonego impostos, eu não estou sendo ético, de jeito nenhum. Eu não estou sendo ética. E o que é ético? Né? Aí nós vamos pedir socorro a Cortella, Mário Sérgio Cortella. Todo mundo já conhece isso dele, né? Ó. Ética é o conjunto de valores e princípios que usamos para responder a 3 grandes questões da vida. Quero, devo e posso.
Aí ele fala, ó, nem tudo que eu quero, eu posso. Nem tudo que eu posso, eu devo. E nem tudo que eu devo, eu quero. É aquela questão do direito e da justiça aplicando esse direito. Todos têm, mas eu preciso saber se eu posso ter direito ali sem prejudicar ninguém. É direito, tá? É direito de alguém que dorme no mesmo quarto, lá 2 irmãos dormem no mesmo quarto. É direito que um queira estudar e fique com a luz acesa? É direito dele, ele precisa estudar, ele vai fazer prova, ele tem que acender a luz lá para estudar. Mas o outro não tem que fazer prova, vai levantar cedo para trabalhar. É direito dele ficar com a luz apagada para ele dormir? É. E aí? Aí tem que pesar. Né? Se eu estou ameaçando a felicidade de alguém, tiro meu time de campo, embora eu tenha direitos. Isso é uma coisa óbvia, é a vida em família. Por isso que a gente tem muitos conflitos familiares, porque além de reunirmos na família espíritos amigos e inimigos, afetos e desafetos, tem esse duelo pelo direito. As pessoas não pensam no dever. Aí, e daí? O que acontece? Aí, nem tudo que eu quero eu posso, nem tudo que eu posso eu devo, e nem tudo que eu devo eu quero. Como é que se resolve esse impasse? O professor diz, ó, você tem paz de espírito quando aquilo que você quer é, ao mesmo tempo, o que você pode e o que você deve. Para isso, temos que fazer concessões, temos que ceder, temos que reconhecer que o direito do outro no momento é imperativo, o meu pode esperar. Então é assim. É o egoísmo sendo destruído pela solidariedade, pela caridade, pela compaixão. É assim que a gente vai evoluindo. É assim que a gente vai dando a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, simultaneamente. Nós encontramos em Coríntios, olha só, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Que nada. As paixões inferiores, as minhas inferioridades, não podem me dominar para que eu faça valer os meus direitos a qualquer custo. Porque aí eu não estarei sendo cristã, eu não estarei obedecendo e dando a Deus o que é de Deus. A liberdade que a gente tanto deseja, né, e quer, e prima por ela, quer liberdade. A liberdade e a responsabilidade são correlativas no ser e aumentam com sua elevação. Eu não posso ter liberdade, eu não posso ser livre se eu não tenho responsabilidade. Não posso. Ninguém dá liberdade a alguém irresponsável, porque sabe que não vai fazer coisa boa. É a responsabilidade do homem que faz sua dignidade e moralidade. A noção de moralidade é inseparável da de liberdade. Ser responsável implica ter a determinação para responder pelas consequências das atitudes adotadas. Aí você fica pensando bem na hora que você exigir seus direitos, né? Porque você, sendo responsável, você vai reconhecer muito bem o momento de lutar por eles ou não, né? Com muita responsabilidade. Dando a César o que é de César, também damos a Deus o que é de Deus, pois quando pagamos os nossos impostos, estamos contribuindo para que serviços públicos possam existir. Saúde, educação, assistência social. Eu tenho um plano de saúde, mas o meu irmão não tem. Eu, quando pago imposto, é para ir parte dele para a saúde. Se não vai, já não é problema meu. Eu estou pensando no meu irmão.
Quando eu sonego impostos, eu estou me lixando para ele, eu não quero nem saber para onde que vai esse dinheiro, não vai para lá mesmo, vai para o bolso. Não importa isso para a gente. Não importa. Importa que você cumpra com a sua obrigação. Se eu avanço um sinal, eu estou desobedecendo uma regra de trânsito, posso matar alguém. Ah, mas vocês não falam que quem não está na hora não morre? E daí? Se tiver na hora dele morrer, ele vai morrer. Mas ele precisa morrer pela minha mão? Não. Ele pode morrer porque o carro pode quebrar uma barra de direção, ou ele levar um tombo, bater com a cabeça no chão. Não precisa morrer por uma infração minha, porque eu vou carregar isso como homicídio na minha no meu histórico. Não resta dúvida. Então, todas as vezes que a gente transgride leis, a gente pode gerar males inimagináveis que vão se somar ao nosso histórico, que vão complicar nossas encarnações futuras. Porque esse negócio de lei seca, não era nem para ter lei seca, né? Porque cada um tem que saber que bebeu não pode dirigir. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe. Não precisa de ter ninguém ali, cadeirinha no carro. Todo mundo sabe que uma batida com uma criança solta, ela vai se machucar ou pode morrer. Então você tem que se preocupar com isso. Infelizmente, a gente tem que botar lei para doer no bolso do sujeito, porque ele não respeita. Infelizmente é assim. Né? É um horror. Aquele motoqueiro que sai enlouquecido sem capacete, ele vai se desgraçar num momento qualquer. Vai morrer, ou vai alejar alguém, ou vai pegar alguém, vai se matar. Agora, tem que ter lei obrigando ele a usar um capacete para ele preservar a própria vida? Olha que coisa, né? É terrível isso, mas infelizmente a gente está vivendo numa sociedade de provações e expiações, e a maioria são espíritos ainda muito inferiores, né? E a gente não consegue entender que a obediência é a mágica, é a palavra mágica, é o abacadabra, né? De tudo dar certo. Se não der, eu estou fazendo a minha parte para dar. Não é isso? Olha só, toda vez que eu sonego imposto, claro que eu vou criar problemas. Olha só o que diz isso aqui. Uma análise da conduta das pessoas dos países ricos e desenvolvidos constatou que a grande maioria segue os seguintes princípios de vida. A ética como princípio básico, a integridade, a responsabilidade, o respeito às leis, o respeito pelos direitos dos demais cidadãos, o amor pelo trabalho, o esforço para economizar e investir, o desejo de superar, a pontualidade. Isso é característica de um povo desenvolvido, de um país desenvolvido. As pessoas são assim. Não é? Porque o caráter de um povo está muito ligado ao caráter individual. Está muito ligado. Até Rogério, no dia que esteve aqui, falou que as pessoas falassem, eu quero desencarnar para reencarnar lá na Noruega, para reencarnar nesses países super desenvolvidos, onde tudo funciona. Por que que tudo funciona? Porque, eles são assim, Se nós também formos assim, nosso país vai ser uma Noruega. Até muito melhor, porque a nossa geografia, né, a nossa posição continental é de dar inveja a qualquer país por aí. A nossa biodiversidade, né, nós temos os climas todos num dia só. Nós temos o Brasil cortado aí pelo meio, pelo calor, né? E depois temos mais em cima frio, muito quente, mais embaixo muito frio. Olha, tem para todo gosto. Tudo que planta, que nasce. Água, rios. É lindo esse país, é lindo. A gente imagina esse país com um povo assim, Não tinha para ninguém.
para ninguém. Então a gente fica imaginando esse presente que nós temos e o que é que nós estamos fazendo com isso. Olha quanto que nós vamos ter que responder. Cada um fazendo a sua análise, vendo qual é a contribuição que pode dar, né? Mas tem que dar. Infringir leis não é o problema, não é a solução. O que é de César, então? Se eu tenho que dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, eu tenho que identificar. O que é de César? Tudo que é da matéria, tudo que é temporário, tudo aquilo que aqui ficará quando daqui partirmos. Isso é de César. Tudo que a gente precisa. Nós estamos no mundo. Nós precisamos de conforto, nós precisamos comprar coisas, né? A gente precisa viver neste mundo. Só precisamos compreender que isso tudo fica aqui. Isso não vai conosco, então a gente não tem isso. É dele, é de César, não é nosso. É do mundo, é do plano material. Então a gente precisa disso enquanto a gente está aqui. As pessoas se preocupam muito com o destino que darão aos seus corpos após a morte. Tem medo da cremação? Frequentemente vem essa pergunta. Nós não temos que nos preocupar com o destino do corpo. Nós temos que nos preocupar com o destino da alma. Como eu vou reagir a hora que eu vir meu corpo morto? Como eu vou reagir? Vou ficar grudada nele, imantada nele? Querendo o que é de César ainda? Que não me presta para mais nada? Aí sim, eu vou sentir impressões desagradáveis com a cremação. Eu vou sentir impressão desagradável também com a decomposição da matéria. Eu não tenho que me preocupar com isso. Eu tenho que me preocupar em dar a César o que é de César e deixar com ele. E dar a Deus o que é de Deus, porque aí eu compreenderei a hora que eu vir meu corpo morto. Corpo morreu. Eu não sou isso. Eu sou espírito. E eu vou voltar para a dimensão que é minha, para minha casa, que é a dimensão espiritual. Pronto. Ninguém vai sentir nada de cremação, ninguém vai sentir nada de decomposição de corpo, nada, porque não está mais lá. Não tem ligação. Dor não vai sentir, mas uma impressão desagradável, provavelmente, se estiver imantado, sim. Seja qual for o destino que der ao corpo. E o que é de Deus, né? O que é de Deus? É de Deus tudo que é do Espírito, tudo o que é eterno, tudo aquilo que levaremos quando daqui partirmos. Não podemos chegar lá de mochila vazia, não, hein? Vai dar ruim, vai dar problema. Então, a gente precisa investir nisso, em ser bom, caridoso, dentro das nossas possibilidades, do nosso nível evolutivo. Eles sabem quem nós somos, eles sabem o que nós somos capazes de fazer. Aquilo que a gente não é capaz, eles também sabem que a gente ainda não é capaz. Somos espíritos ainda inferiores, eles sabem disso. Mas vamos fazer o que tiver ao nosso alcance. Porque assim a gente vai dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, simultaneamente, sem nenhum problema. Precisamos, então, conciliar o temporário e o eterno. Precisamos do temporário, porque estamos na matéria, estamos na carne. Temos um corpo que precisamos de cuidar, mas a alma é o que somos, é isso que sobrevive à morte, é dela que a gente tem que cuidar, enquanto ser encarnado, que tem espírito, perispírito e corpo. O corpo vai morrer e a alma não. Então é nela que a gente tem que investir. Eu tenho que investir em mim. E não no meu corpo. O meu corpo eu tenho que cuidar dele. Por quê? Ele é o templo onde minha alma habita. Durante o tempo que eu estou aqui. Eu não sei quando vou. Né? Então eu preciso cuidar dele. Porque se eu não cuidar dele, eu vou responder por isso também. Porque ele é a minha ferramenta de trabalho aqui no mundo.
Então eu preciso cuidar dele. Então a gente precisa conciliar o temporário e o eterno. Cuidar do corpo e da alma. Reparem uma coisa importante. Jesus não fala pague a César. Nenhum momento ele falou pague a César o tributo. Ele falou dai a César o que não te pertence, recomendando-nos o desapego dos bens materiais. Ele só pediu para desapegar. Ele não está falando aqui para não ter. A gente precisa de ter bens materiais. Eu acho que é Aristóteles, não tenho certeza, que fala que o homem precisa de alguma coisa, de alguns bens do corpo, da alma e das coisas materiais. Caso contrário, germes criminógenos poderão levá-lo à marginalidade. E é verdade. Né? A gente precisa disso. Então, Jesus não falou que a gente não tinha que ter bens materiais. Ele apenas disse, desapego dos bens materiais. Dai a César o que é dele, deixa com ele, porque são coisas do mundo. Aí, para a gente encerrar, vamos analisar isso aqui. Ih, ficou com reflexo. Vigie seus pensamentos, pois eles se tornam palavras. Repare que começou com o pensamento, porque é a base de tudo. É o alicerce das ações, das atitudes, daquilo que eu escolho fazer. Eu penso primeiro. É atributo da alma o pensamento. A gente não consegue parar de pensar. Quando a gente pensa que não está pensando, a gente pensa que não está pensando. Então, a gente pensa sempre. Não tem jeito. Então, vamos vigiar os nossos pensamentos, porque eles se tornam palavras. E as palavras, vigie suas palavras, pois elas se tornam ações. Então, o pensamento, ele alicerça as ações. Vai virar palavra, antes a ideia vira palavra e se torna uma ação. Eu preciso vigiar isso, porque essa ação vai me definir muitas vezes, né? Cuidado com suas ações, porque elas se tornam hábitos. Olha, maus hábitos é tudo de ruim que a gente pode ter. Realmente prejudica o todo. Ele depois é difícil de vencer. Mudança de hábito é uma coisa dificílima. Em qualquer sentido, sejam eles quais forem. É difícil de mudar hábitos. Ele se torna... cuidado com seus hábitos, porque eles se tornam seu caráter. Aí, se os hábitos são ruins, o caráter também é. E caráter ruim, vamos combinar, que não estará de acordo com amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Né? Aí a gente cai lá naquele início e vê que não está respeitando nem o que é de César e nem o que é de Deus. Muita paz para todos, que a gente pense a respeito e saiba que está tudo de acordo e Deus conhece a nossa natureza e sabe do que a gente é capaz de fazer. Então não tem por onde correr, porque a Ele a gente não consegue enganar, não. Muita paz para todos.